Que bom, Sandra, super bem-vinda. Hoje nós vamos conversar com você que está chegando agora sobre um dos temas mega interessantes, que é a questão da alimentação na gestação. Quer dizer, que perspectivas nós temos, né? Qual é a realidade disso? Desde algum preconceito, alguma crença, às vezes há crenças importantes, como ainda se tem da questão da Bastante. amamentação, né? Então, assim, a mãe que vai querer amamentar, ela não pode comer isso, ela tem que tomar cerveja preta, ela, né, tem umas coisas assim que são muito fortes, que eu vejo desde o tempo que eu fiz o técnico em nutrição, que a gente teve, né, hoje ainda é muito forte. Então, fala primeiro pra gente, Sandra, quais as principais dores? O que você acha que as mulheres mais temem ou reclamam? Eu acho que o primeiro passo é. Até gostaria de falar, antes das grávidas, a gente tem as tentantes. Isso já é importante a gente mencionar, É. porque se trabalha muito, inclusive com alimentação na gestação, antes da mulher, né, engravidar, tanto a mulher quanto o homem. Então, existem alimentos que já melhoram a condição desse óvulo, do espermatozoide e que podem gerar uma gestação com mais saúde. Então, é sempre ideal procurar um ano antes de engravidar, porque a mulher pode ficar tentando durante um ano, é normal esse período, né? Para a gente fazer uma modulação da alimentação. Então, para que esse bebê possa ser criado já, né, com uma série de nutrientes ali, sem nenhum estar faltando. Como você me perguntou, a questão de práticas alimentares, de mitos, né, relacionados a práticas alimentares na gestação, ele é muito forte, incide sobre todo mundo, né? Sempre a gente tem algum conhecido, uma avó, mãe, alguma vizinha, alguma receita sobre alimentação na gestação e também depois na lactação, embora hoje o nosso Olha, enfoque Sandra, eu vou seja a incluir nesses alimentação na sempre gestação. conhecidos a discussão. Hoje eu até postei uma coisa e depois eu tirei, mas é a discussão dessa interferência de crenças de nutricionistas também, né? Numa área que só existe no Brasil e não existe fora, ou cientificamente não é aceita. E isso leva médicos, colegas de nutrição também, né, pontuarem. Eu atendi em janeiro uma gestante, estava logo no início da gestação, e a sorte é que o bom senso dela disse, não, para aí, foi legal enquanto eu não era mãe, mas será que esse radicalismo é legal? Então, ela teve essa ousadia de pensar diferente. Chegou para mim proibida de comer um monte de coisa sem uma correlação de sintomatologia ou a clássica que eles alegam, que é a questão da desbiose. Mas então, enfim, eu vejo também que há profissionais prescrevendo. Ela veio com prescrição, inclusive, de chá verde para controle de peso. Olha que legal. Então, Certo. assim, É vamos sim, bem, é conversa um bem pouco para a gente sobre importante. isso. Certo. Então, vamos falar sobre isso. Durante a gestação, existe sim a necessidade, né, de controle de alguns alimentos que são super importantes para a mulher poder engravidar. Principalmente aí a gente tem o ácido fólico como um nutriente para formar esse bebezinho adequadamente. Então, já se sabe que 99,99% é prevenido de má formação do tubo neural com suplementação de ácido fólico prévia. Ela deve iniciar no terceiro mês antes da gestação, 3 meses antes de engravidar, até o final do primeiro trimestre, né? Até o final dos 3 primeiros meses. Agora, em relação à alimentação, a gente não tem que tirar muitos alimentos, pelo contrário, é uma alimentação mais natural possível.
Existem trabalhos mostrando, Vanessa, é super importante isso que você falou, se a gente retira alimentos alergênicos durante a gestação, a gente aumenta a chance desse bebezinho nascer com alergias alimentares. Então, não é para Opa, tirar muito bem leite, tirar lembrado. glúten, né? Tirou Porque isso tudo, aumenta o leite, risco. glúten, tirou amendoim, tirou todo o derivado de soja, isso que ela foi vegetariana durante... É vegetariana, né? Mas por ser vegetariana, ela consumia muitos produtos à base de soja. Foi retirado... Nossa, Sandra, olha, mais de 20 alimentos, assim. Foi uma mudança Os trabalhos realmente... já mostram, os trabalhos científicos são bem incisivos nisso. Retirou esses alimentos, aumenta o risco desse bebê nascer com intolerâncias e alergias alimentares. Então é importante só fazer isso mediante algum teste, né? Toda análise clínico-nutricional, com certeza, mas algum teste que justifique, ela tem doença celíaca. Claro, nesse sentido, é obrigatório a retirada do glúten, mas senão, não faz sentido, né? Sim, sim, óbvio, como eu citei, sem nenhuma doença de base ou uma sintomatologia que se Que justifique. justifique, Por né? exemplo, eu atendi uma gestante que ela estava com a haste alteradas. Aí eu comentei, tal, isso é normal. E eu brinquei, assim, eu disse, brinquei não, né? Eu investigando, comentei, não, mas para aí, tu tem Hashimoto, e quem tem tireoidite por Hashimoto desenvolve o risco de maior comorbidade de doenças hepáticas, principalmente hepáticas autoimunes. E essas enzimas são marcadores. Então, podia ser um processo natural da própria tireoidite. Vamos complementar os anticorpos, enfim, os exames. E aí, nessa situação, ela também foi proibida de comer uma série de coisas que alegam ser a causa do Hashimoto. Então, Sandra, eu acho que hoje, mais do que nunca, que legal você estar aqui, que reúne a questão genética com alimentação. O que uma mulher precisa comer antes da gravidez? Você falou que de tudo, até carne vermelha. Antes de engravidar, você fala? Ou Isso, durante a gestação? antes da gestação. Como pré-concepção, a gente já tem como modular a alimentação dela com muitos compostos bioativos. Se essa mulher ela faz um teste genético antes da gestação, porque a gente hoje tem testes específicos para esse período, né, pré-gestacional, então a gente consegue identificar se tem mutações em alguns genes, por exemplo, de detoxificação. Então, se ela não detoxifica bem o organismo, eu consigo aumentar compostos bioativos e alimentos como a couve, como o gengibre, que melhoram a detoxificação do organismo, suco de uva, né? Sempre através dos Chicória, alimentos. escarola, que são riquíssimos em similarinas, Todas enfim, que as tem aí. brássicas, né, que É, vão agir, então aí repolho, couve, né, brócolis, então eles vão agir melhorando essa sinalização que ela tem um defeito genético para fazer. E aí a tá, não, gente mas já só um pouquinho. Aí tu tá me falando que hoje, em 2020, é a nutrição básica, manter uma variedade de vegetais o sim, suficiente? sim, sim. 3 Entendi. frutas por dia, pelo menos, de 3 a 5 é o ideal. E 3 porções de vegetais. É importante também o ômega 3, né? Ele Tá pode ser cortando um através dos pouco para peixes, mim o teu peixes de som. água fria. Dá um minuto só. É, Pessoal, vocês tá estão ruim? ouvindo bem a minha e a Sandra? Digita um aí. Boa tarde para quem está chegando agora. Bem-vindos ao Conexão Nutri. Vou tirar o Professora áudio, Maria então. Cláudia, seja Melhorou, bem-vinda. Van. Amanda, sua linda, te amo, bem-vinda. Malu, como vai? Jéssica, Yanasha, Priscila,
treinador Flávio, é isso? Gabriela, Rose, sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso papo é sobre gestação, antes e depois. E o pessoal está colocando aqui que está te ouvindo bem, viu? 1000 coraçõezinhos para essa professora e já clica na setinha e marca a gente. Então tá bom, vamos seguindo. O pessoal disse que tá ó. Tá tudo bem. Tá ótimo. Já normalizou. Qualquer coisa é vamos só lá então. Também. Falar dessa questão antes, então, da alimentação na programação necessária. Tá bom. Joia. Então, é uma alimentação, sim, Vanessa, como você mencionou, uma alimentação tradicional que tenha todos os nutrientes. A gente, se conseguir fazer um teste genético anterior, consegue personalizar melhor a dieta dessa gestante. Como eu estava falando, o ômega 3 é importante incluir. Então, peixes de regiões frias, né? Como sardinha, arenque, cavala, temos a tainha aqui no sul, elas conseguem fornecer boas fontes de ômega 3. A carne vermelha, ela nem sempre é necessário, não precisa ser a carne vermelha. Mas o ideal é que ela seja incluída pelo menos uma vez na semana, em função de ter ótimas quantidades de vitamina B12. Tanto a vitamina B12, a B6 e o ácido fólico, eles vão participar de síntese de DNA e RNA. Então, imagina quanto de célula nova vai ter com esse bebezinho, né, que vai vir a caminho. Além das próprias funções vitais da mulher, que eles participam da eritropoiese, né? Então, a anemia não é só por deficiência de ferro. Aliás, nunca é o ferro sozinho, tá, gente? Se é ferro, é vitamina A e vitamina C, que eu vou observar. Se é B12, é B9 e B6, sempre um conjunto de nutrientes e não um único nutriente. A deficiência de ferro, né, na verdade a gente chama de anemia gestacional, ela acontece por diluição. O que seria essa diluição? É a diluição do sangue. Vocês têm que imaginar que durante a gestação aumenta o volume sanguíneo em 50%. E a hemoglobina, ela só aumenta cerca de 20% a 30%. Então, nós vamos ter muita hemoglobina, que leva o ferro junto, diluída num volume plasmático 50% maior. Consequentemente, essa mãezinha vai ter aí uma queda da quantidade, né, de hemoglobina, mas não em função da deficiência necessariamente de ferro da alimentação. Por isso a gente diz que é uma anemia fisiológica, né? Uma anemia... Certo. E é importante sim corrigir esse conteúdo de ferro ao longo da gestação. Pode ser através de alimentos e a partir do segundo trimestre, boa, né? 3 não, do segundo trimestre, a gente inicia com suplementação aí de ferro via o parâmetro bioquímico do laboratório, gente. Se o laboratório bota 11,8, você já seguiu 11,8. Se o laboratório coloca como valor mínimo 12, você já seguiu 12, tá? Então é sempre importante seguir o parâmetro laboratorial do laboratório que vocês encaminharam o exame. Mas há uma necessidade de correção dessa quantidade de ferro, porque o bebê, no último trimestre gestacional, nos últimos 3 meses, ele faz reserva de ferro para utilizar esse ferro durante os 6 meses de amamentação. Nosso corpo é muito perfeito, né, Vanessa? Demais, demais. Até... É uma fábrica. E uma coisa que as pessoas têm que entender e muito importante é que a criança, imagina, a gente chega a 6 metros de intestino. Óbvio que as células intestinais vão estar em hiperproliferação e crescimento como o resto do corpo, né? Então, ele não tem uma condição ainda ideal
para algumas coisas e principalmente para metabolizar, como a gente entende o adulto. É importante essa reserva, que na verdade é realmente uma reserva para ser usado para o desenvolvimento, mas mais importante que isso, desenvolvimento e crescimento, é esse padrão, né, Sandra? Esse imprinting metabólico, né, que fica dentro do nível celular para poder, e isso vem, como a gente já falou em outras oportunidades, refletir até na idade adulta. Sim, sim, essa alimentação que a mãezinha recebe durante a gestação, ela repercute sim no risco desse bebê desenvolver doenças na vida adulta ou não, como colite ulcerativa, poucas pessoas sabem, mas está super relacionado, doenças renais, hipertensão arterial, obesidade, doenças cardiovasculares, né? Você pode reduzir o risco desse bebê ter essas doenças na vida adulta, se você cuidar da sua alimentação durante a gestação, modulando então esses genes. Vamos pensar, uma mãe que Ou vem... seja, Sandra, não é só ácido fólico. Não, o ácido fólico ele é super importante antes de engravidar, gente. Façam gestação planejada, então 3 meses antes para anticoncepcional, inicia ácido fólico e esse ácido fólico pode ser mantido por até 1 ano, que é um período natural e que a mulher pode gerar uma gestação sem ter nenhuma intercorrência clínica. É natural esperar às vezes 1 ano para gerar. Claro. Então, o ácido fólico ele é primordial. O ferro não pode ser suplementado, ou não deve ser suplementado no primeiro trimestre. Ele é muito pró-oxidativo. Então, a gente inicia a suplementação com sulfato ferroso ou outro ferro, prefiro 1000 vezes ferro quelado, né? Depois a gente pode falar sobre isso, que tem uma melhor biodisponibilidade a partir do segundo trimestre gestacional e não a partir do primeiro. E também só vamos suplementar se essa mulher apresentar hematócrito e hemoglobina, a gente vê pela hemoglobina, ferritina, né? Abaixo dos limites dos valores de referência. Sensacional. E valores muito próximos a essa referência. Agora, lembrando para os nossos estudantes aqui, que a mulher não grávida e grávida são estados fisiológicos diferentes, então, obviamente, ela precisa de uma recomendação nutricional diferente. Sim. Então, esse padrão é pela DRI para mulheres que querem engravidar, que estão grávidas, tá, gente? Então, não é que suplementa, não é uma mega dose, é um ajuste dessa dosagem, e a Sandra colocou muito bem, de acordo com pré-requisitos, biodisponibilidade. Você sabe, Sandra, que há muito tempo atrás a gente fez uma análise em farinhas, e eu orientei um artigo, eu fui co-orientadora, na verdade, de um trabalho de mestrado que discutia a qualidade do ferro, quer dizer, o porquê que está tendo tanta deficiência de tubo neural se a farinha é enriquecida. E a primeira suspeita da gente é o quê, né? O fabricante não põe o que promete. Sandra, que nada. Tinha mais do que a lei permitia. Só que a lei não determina a forma química, a forma molecular que vai intervir na questão da biodisponibilidade. Então, não era biodisponível. Biodisponibilidade baixa. Então, o que adianta? Botava uma dosagem muito alta e não tinha real condição. Para algumas gestantes que têm defeito na enzima metileno tetrahidrofolato redutase, a gente ainda tem que dar a forma ativa, que aí é o metilfolato. E cuidar, porque a hipermetilação de DNA também leva a outras doenças, inclusive o câncer. Então, você pode estar reduzindo o risco de uma doença, mas se não souber suplementar na quantidade certa, pode estar aumentando, inclusive, a incidência de câncer. A dose hoje, né, doses na faixa de 400 microgramas,
é o recomendado de metilfolato e não acima disso, né? Pensar que a gente já teve suplementações de ácido fólico, inclusive em programas públicos do governo, na dose de 5.000 microgramas. Verdade. Uma dose muito elevada, né? Então, hoje isso É. já está bem dentro de um protocolo e utiliza-se realmente quantidades menores que são seguras de E aí suplementação. lembrar da participação do zinco nisso, né? Eu até lembro que foi a tese da Nadir, não sei se você lembra dela, ela comparava justamente isso. Ela fez um trabalho lindo em que ela recolhia no parto, ao cortar o cordão umbilical, a análise de micronutrientes e foi fantástico, assim, a correlação, a importância do zinco no papel e aproveitamento do ácido fólico. Do ácido fólico e do ferro, né? E a gente estava falando do que muda na gestação, um dos nutrientes que mais modificam é a proteína. Então, a gestante, ela necessita de proteína em maior quantidade em comparação a uma não gestante. E Agora, vamos à prática. Maior quanto? Maior ao invés de 0,8 gramas por quilo de peso, na gestação passa a valer 1,1 grama por quilo de peso pré-gestacional da gestante. Ou seja, gente, cuidado aí, porque a maioria das pessoas já consome mais do que isso. Tá? Então, assim, por isso que eu disse, cuidado com essa coisa de corrigir, né? Porque dá uma ideia de vamos suplementar e sai pondo proteína. Não, é muito fácil, é muito basal. Até 1,8 é metabolicamente fácil a gente oferecer ali. Claro, a não ser que a pessoa realmente não consuma, né? Que tem, um dos infelizmente. suplementos na prática que eu uso, Van, é a chia, sementinha de chia. Você acrescentar a chia para a gestante, além de você estar complementando com proteína de altíssima qualidade, porque a chia e a quinoa, eles são... eu já ia falar da quinoa, estava só esperando você terminar. Cereais, né? Que tem uma composição aminoacídica muito parecida com a carne. Eles não têm tantos aminoácidos limitantes como as leguminosas, por exemplo. Então, a gente consegue enriquecer a dieta dessa gestante e depois, quando ela for lactante, vocês também podem usar esse manejo nutricional, acrescentando 2 colheres de sopa de chia ao longo do dia. Gente, é muito fácil. Sabe aquela receitinha? Dá uma olhada ali no Instagram. Eu postei ontem uma receita de bolo de iogurte de kefir. E eu coloquei meia xícara de grãos de chia. E é uma coisa que eu faço naturalmente. Eu deixo um mix com girassol, com chia, quinoa em grãos e dou uma misturinha até para dar uma crocância ou uma textura diferente nos bolos. E já é uma baita intervenção. Muito bem lembrado. Adoro. Pode ser acrescentado em frutas, pode pôr numa crepioca, iogurte, pode pôr no iogurte. Você, né, pode só simplesmente misturar com arroz e brócolis, com uma delícia, um arroz na sopa, né, que agora começou a esfriar, o pessoal então, aumenta o consumo. É bem fácil de atingir essa quantidade. E eu gosto para as gestantes que trabalham fora ainda de levar um overnight oats ou um overnight chia, né? Que é deixar a chia com fruta e o iogurte, um leite. Isso, fantástico. Um dia pro outro. Então funciona super bem também. É muito e a ideia do overnight também é muito boa, porque você já pode pôr até ameixa seca para hidratar junto. Então, quando ela vai consumir aquilo, está umedecido, está adocicado, e você vai controlando a questão da função intestinal, que muda muito, gente. Muito. Vamos falar sobre isso, Van? Vamos sim. Deixa eu só falar a porção de carne, gente. É sempre as costas da nossa mão.
tá? Então, não, mesmo na gestação, não vai aumentar além disso. E o peixe, a mão aberta. Então, fazendo 2 porções de carne ou ovos, né, ou peixe, ao longo do dia e acrescentando a chia, ou a quinoa, ou a aveia, ou oleaginosas, você já atinge a quantidade de proteína necessária na gestação. Vamos falar de constipação. Prisão de ventre. Por que é tão comum na gestação? É comum porque nós temos a liberação de 2 hormônios, progesterona e estrogênio, durante a gestação. E a progesterona, ela é responsável por deixar o intestino bem mais lento, né? Porque ele vai ficar devagarzinho, assim, para poder absorver mais os nutrientes. Por isso que lá no início da live a gente até falou, a alimentação na gestação não muda tanto em relação a uma mulher saudável, né? E sem ser gestante. Por quê? Porque o nosso organismo se torna mais especializado em absorver os nutrientes que nós já consumimos. Fantástico. Então, se eu vou me comparar, né, a uma mulher grávida, ela provavelmente vai absorver uma quantidade muito maior de ferro da carne do que eu. Por quê? Porque ela está grávida e o intestino ele já fica mais lento para dar tempo de absorver uma maior quantidade de nutrientes. Então, fisiologicamente, essa mulher já vai ter tendência a ter o intestino preso, constipado, que a gente precisa recomendar. Água, gente, não esqueça, ingestão hídrica. E quando eu falo água, é água ou água de coco, né? Porque chás e gestação, a gente pode falar daqui a pouquinho, eles não combinam muito. Então, é a ingestão de água mesmo, pelo menos 2 litros ao dia, ou a quantidade por quilo de peso, né, recomendada, se essa mulher não tiver um padrão médio. Além disso, é importante não oferecer esses alimentos muito ricos em fibras todo num único horário. Então, coloca um pouquinho na fruta de manhã e um pouquinho na sopa à noite. Aliás, Sandra, diga-se de passagem que para nenhum nutriente é uma estratégia adequada uma única dose. O fracionamento, na maioria das vezes, tem algumas situações específicas que podemos discutir outra oportunidade, mas a maioria das vezes, para nutrientes, gente, macro e micronutrientes, as melhores estratégias são o fracionamento. O excesso de fibras, né, Vanessa, ele vai competir com a absorção de outros minerais, diminuindo a biodisponibilidade. Então, que adianta eu estar oferecendo maior conteúdo de ferro, de zinco, de cálcio, através dos alimentos e também colocar muita fibra junto, que vai competir com a absorção desses, diminuindo a biodisponibilidade. E tudo é uma
resposta do hábito, né, gente? Não adianta querer. Por isso que é importante a mulher se preparar para gestação. Antes de ser mãe, elas fazer uma escolha consciente. Isso é muito importante. Porque se ela teve uma função intestinal desequilibrada a vida inteira, isso tem que ser pensado, acompanhado, adaptada à correção, e não de uma única vez para megadoses de fibra. Isso é comum, sim, viu? A pessoa ingere 8 gramas de fibra, quando fica grávida, começam a prescrever 30, 25, 30 gramas, e é uma dosagem muito alta, realmente, né, Sandra? Pessoal, tiveram alguma pergunta, pode fazer. Hoje nós estamos falando sobre alimentação na gestação. Sandra, tá, e aí? Ficamos grávidas, de ideias. E o que eu faço? Quanto muda? Ficamos grávidas, pelo menos de ideias. O que eu faço? Por exemplo, tem que comer canjica, bife de fígado, tomar cerveja preta? Não. Cerveja preta eles falam por causa da amamentação, né? Depois que o bebê nasce, amamentar. Esses são todos mitos, né? E informações que se passa muito tradicionalmente. O que é cultural, gente, é tão difícil. Eu estava ontem, até publiquei junto na chamada da live um artigo que eu estava lendo, que era justamente falando sobre práticas incorretas na gestação. Sabiam que 90% das mulheres avaliadas responderam incorretamente a alguns mitos, acreditando neles. Gente, 90%. É muito, muita, né? gente, é muito alto, né? É. E as mulheres que tiveram acompanhamento com nutricionista foram que erraram menos, né? Tiveram menor percentual de erro. Então é importante o conhecimento, né? Multipliquem essas informações que vocês estão recebendo aqui hoje, que vocês estudam, para que vocês possam ajudar a população. Então, é importante o conhecimento, né? Multipliquem essas informações que vocês estão recebendo aqui hoje, que vocês estudam, para que vocês possam ajudar a população a também ter mais conhecimento. A ter uma melhor conduta, né? E é importante, Sandra, eu até digo isso no programa de treinamento de consultório para os nutricionistas, é muito importante conhecer o seu público, conhecer as suas dores, as suas crenças, aquilo que ele acredita. Porque você só vai fazer um bom trabalho se você conhecer esse perfil realmente dos clientes, né? E não desvalorizar isso, né, Van? É Sim, falou, isso, o não. cliente se abre para você com essas dúvidas, por mais básica que ela seja, gente, acolham. É sempre importante. A gente está ali justamente para isso, para desmistificar e ajudar trazendo conhecimento, né, com conteúdo científico e validado. Perfeito. A Denise está perguntando sobre a recomendação de ômega 3, do início até o 8º mês. Procede? Não, eu não gosto de iniciar a suplementação de ômega no início da gestação, mas sim a partir do terceiro mês, no segundo trimestre, né? No início do segundo trimestre. Completou 12 semanas de gestação, já dá para iniciar a suplementação de ômega. Ela é super importante para a formação do sistema nervoso central, do desenvolvimento cognitivo do bebê,
há uma melhora do desenvolvimento neurocognitivo das mães que recebem suplementação de ômega. Esse ômega tem que ser principalmente fonte de DHA, uma maior Isso, é o que eu quantidade ia de DHA comentar. em Isso é relação ao importante, EPA. principalmente em gestantes, gente, né? Esse diferencial aí, porque o araquidônico não é o mais adequado aqui. O DHA não, ele tem muitos estudos, inclusive já é uma recomendação. Recomendação. E aí a gente mantém ele até a 34ª, 36ª semana de gestação. Por que isso? O ômega, como ele trabalha também nas prostaglandinas, então ele, na verdade, ele diminui, ele melhora a circulação sanguínea também. E aí, se esse parto for operatório, um parto cesáreo, por exemplo, é bom que a gente pare um pouquinho antes. Depois que teve o bebê, vai iniciar a amamentação, continua suplementando o ômega 3. Há benefícios porque o ômega passa para o leite e esse seu bebê vai receber automaticamente a suplementação de ômega, desenvolvendo melhor toda a sua questão psíquica. E qual a quantidade, Sandra? Porque os estudos mostram de 400 miligramas, tem até o do Carson que vai a 600 miligramas de DHA e acho que 180 de EPA. Não me lembro, até 2,2 de EPA. Até 1000 miligramas de ômega 3 a gente trabalha tranquilamente, tá? Geralmente Sim. Entre 600 e 700 miligramas certo. De DHA e o restante de EPA. Então, usem marcas que têm uma maior concentração de DHA. Quando vocês olham no verso, no rótulo do produto, vai ter DHA e quanto de EPA. Na descrição dos ingredientes, né? Tá? Muito importante, então. Mas lembrem-se de considerar o consumo, tá, gente? Eu sempre gosto de salientar isso, porque a gente pega algumas mulheres hoje em dia que já fazem uso de suplementação de ômega 3 diariamente, porque alguém disse que era bom e virou esse mito da indústria, e se alimentam, comem alimentos fontes e ainda suplementam. Então, lembra que é sempre um ajuste da combinação do suplemento junto com o alimento, tá? Mas o consumo é muito baixo no Brasil. No Brasil ainda é baixo. Mas, Sandra, sabe baixo. Que eu já atendo pacientes, que é o que eu estou chamando a atenção. Eu atendo muita gente que já faz uso de cápsulas de ômega 3. Muita gente, não é pouco não. Acho que de cada 10 mulheres, 6 usam ou já usaram. Existem marcas no mercado, que vai ter assim, uma maior proporção desse DHA. Essas são as ideais para a gestação. E existem algumas marcas que vêm junto com tem o DHA isolado também. Eu não gosto muito porque a suplementação de polivitamínicos, geralmente eles têm uma menor biodisponibilidade e a mulher não vai precisar de todas aquelas vitaminas e todos os minerais. Então, o ideal é a gente avaliar a dieta, verificar o que falta e o nutricionista pode prescrever separado desse ômega se Perfeito. for necessário, tá? A Cícera está perguntando o que você acha do uso de probióticos durante a gestação. Para modular alguns genes é super importante, mas por pouco período e também tem que ter um número maior de cepas, tá? A gente não deve trabalhar com probióticos que tem uma ou duas cepas durante a gestação, porque você pode desajustar a saúde intestinal. Então, sempre tem que ver por que eu estou utilizando aquilo ali, né? É uma mulher que tem tendência a candidíase com frequência, ou ela tem, né, sinais de desbiose intestinal. Ou histórico clínico, oncológico, enfim, né, tem que ver, isso aí é importante, hein, gente? Inclusive na Finlândia, eles assumem uma prescrição de saúde coletiva, porque lá eu não chamaria de pública,
de pós-bióticos e prebióticos. Eles trabalham muito com a fibra solúvel como prebiótico para preparar a mulher. Eles defendem o que eu acredito até, que essa contaminação da microbiota deve ser da forma mais natural e saudável possível para a mãe, tá? Então, isso é recomendação internacional. Você corrige a alimentação. Hoje os trabalhos já valorizam muito mais o pré-biótico do que o probiótico. E aí entra as fibras, né? A gente falou da chia, da quinoa, o psyllium, gente. Em cada 100 gramas de psyllium, 80 gramas são fibras. A biomassa de banana verde, que você pode, inclusive, fazer em casa. Então, usar as cascas da verdura. Escarolas, chicória, cascas, as folhas de beterraba, de cenoura, que você pode, tem formas de preparo para atenuar isso. Então, pensem assim, ó, vamos parar com essa automação da cápsula. Preciso disso, cápsula. Preciso disso, cápsula. Não, gente, isso tem embasamentos científicos. Estudos mostram uma grande preferência e um efeito muito melhor quando vem via alimentação, porque tem outros componentes no alimento. É isso. E essa é uma condição ideal, né? E tem também, Vanessa, como probiótico, durante a gestação, é indicado também a gente usar ou o kefir, já que a Cícera perguntou, né? Ou kefir ou kombucha. Os dois a gente pode usar, que na verdade ali tem uma simbiose de micro-organismos. Então é possível usar, sempre é interessante começar com pequenos volumes de 75 ml e ir evoluindo a 150 ml ao dia. Não é para tomar Sandra, deixa eu tirar uma dúvida então, né? Porque eu dou aula de compostos bioativos e outro dia surgiu uma discussão com o professor de imunologia, que ele estuda inclusive probióticos, e ele coloca que o kefir não é probiótico. E eu falei, não, mas tem muitos artigos. Aí eu entendi qual o cuidado. Primeiro, contaminação do ambiente. São essas trocas de bactérias, sim. O ambiente interfere no tipo de bactéria do kefir. E ele coloca que o kefir não é probiótico. E eu tenho muitos artigos colocando o oposto, o kefir como probiótico. O que você acha disso? Uma das preocupações, a gente já fiz apresentação, vários trabalhos sobre kombucha. Eu trabalho com kombucha e com kefir desde 1999, Vanessa, quando isso nem existia ainda. As pessoas não falavam, né, sobre isso, não estava essa moda toda. E uma preocupação que eu tinha é com quais micro-organismos estão crescendo ali, porque tanto o kefir quanto o kombucha diz que o bom é a gente ganhar, né? E não comprar, porque ele vai se proliferando. Então a gente tem uma cultura, você tem a sementinha, me passa, né? Ou a cultura mãe, o scoop, que é da kombucha, né? E a minha preocupação é por onde ele andou, né? Por onde essa kombucha andou, exatamente. Esse kefir. Mas, conversando com um professor que é especialista em microbiologia, a kombucha, as bactérias que nascem ali já nascem no meio ácido. Então, não tem como, a única coisa que pode contaminar é fungo. As bactérias patogênicas não vão aguentar aquele pH. Então, é possível utilizar sem contaminação. Isso já é uma segurança, inclusive para usar durante a gestação, que é um cuidado, um medo que todo mundo tem, um receio. Não, e se for pensar assim, não pode ingerir iogurte, verduras, crus, enfim, é o controle normal, né?
E ali só pode fungar. Quando ele funga, né, tanto o kombucha quanto o kefir, ele sobe e ele vai criar uma coloração diferente. Ele vai ficar de uma cor diferente. Aí você deve descartar. Fora isso, ele age sim e não tem um risco de contaminação por patogênicos em função do pH. Ele morre. Ele não vai dar conta. Então, é seguro Então, utilizar. E funciona sim como um probiótico. não, e eu defendo absurdamente, porque é barato. Isso que eu não entendo, o pessoal fica prescrevendo. Tem marcas aí que chegam a custar R$ 480. O É médico muito caro. prescreveu uma marca para minha mãe. E ok, vamos ver, deve ser o The Best Top das Galáxias em controle, R$ 480. Assim, tem aí toda uma cultura e eu acho que as pessoas estão retomando isso, né? Da origem. Eu ganhei um kefir da Rússia, que é Olha usado que chique! Manda para não, Floripa essa e ele é sementinha. considerado mega top, assim, em pesquisa, de um pesquisador, um colega que foi morar lá, foi trabalhar com kefir, e ao contrário do Brasil, outros países estão voltando para essas opções naturais. Vamos lá. A Vivian perguntando que alguns profissionais relacionam o uso de probióticos e prevenção da PLV. Vi, um beijo imenso, hein? Sim, tem Tem trabalhos razão. mostrando. E também, como eu já mencionei antes, gente, não tirar fontes de leite ou de glúten sem indicação da dieta. Por quê? Porque isso aumenta a chance do bebezinho ter uma alergia à proteína posterior. Então, tem que saber o que está fazendo, né? Indicação de retirada, sim, para as pessoas que têm intolerâncias ou alergias alimentares ou doenças de base, mas sem isso não tem a necessidade. E E o tem uma probiótico forte correlação, né, Sandra? Esse tipo de alergia tem uma forte relação, tem bastante coisa publicada. tem. A gente tem que falar de chás também depois, e gestação, que é um assunto bem importante. Tem mais alguma Vamos ver pergunta? se eu acho que essa daí não vai ser uma nova live, hein, Sandra? Porque tem aqui um. Eu acho que eu vou ficar eu e a Sandra aqui o dia todo A gente conversando. não para de Tem assunto. uma pergunta do kombucha para pirose, para quem tem gestante com pirose. A azia ela é bem característica da própria gestação, né? E ela é muito em função da parte hormonal. Então, se esse kombucha ele for muito ácido, dependendo do que você está criando ele para que possa ser feito, é bom diminuir o consumo, não deixar o consumo tão presente, porque ele pode piorar pela acidez do produto, né? Pela própria acidez, tá? Tem Ô, mais. Cícera, é a mesma coisa que a Sandra acabou de colocar. Existe correlação, sim. Então, se tu já tem um filho, se a gestante já tem um filho com a PLV, certamente isso foi herdado. Tem uma correlação aí muito forte, tá? Então, é importante observar isso, sim. Sim, a Flor do Mar está perguntando se o ácido fólico deve ser suplementado antes da gestação, gente. Falamos sobre Sim. isso. É muito importante, 3 inclusive, meses isso, hein? antes da gestação já se deve Até começar um a ano. suplementação. Tá? A mulher decidiu engravidar, o pessoal utiliza. Agora, cuidado de novo. Usa o ácido fólico isolado e o obstetra, o médico que está acompanhando a situação, escolhe um suplemento que também é rico em ácido fólico. Não, Então, gente, tem que isso ser. é um erro comum que eu vejo no curso de pediátrica, quando a gente vai ter o módulo da gestante, é comum ir para a prática e eu ver esse erro. O nutricionista não observou os
ingredientes daquele suplemento polivitamínico, os suplementos como um todo não somou a quantidade da alimentação. Tem que ter esse cuidado. Assim, ó, até o terceiro mês de gestação, gente, primeiro trimestre, não é indicado polivitamínico e polimineral. Então, é importante frisar isso também. É o único suplemento que a gestante deve receber neste período é o ácido fólico. E caso ela seja muito anêmica, tem que se avaliar a necessidade de suplementar sulfato ferroso já nesse período. Mas são os dois só, mais nada. A partir do primeiro trimestre, né, no segundo... Mais nada, só uma alimentação diversificada, 5 porções no mínimo de vegetais. Vocês já vão ter bastante trabalho para corrigir isso. Porque Sim. assim, ó, claro que depende da faixa etária, né, Sandra? Gestante, da classe, da condição socioeconômica. Mas é muito comum a mulher hoje ter uma super preocupação com a questão de peso. Então, ela quer fazer dieta junto com a gestação. Quer emagrecer, não quer engordar. Então, tem todo um acompanhamento que a gente tem que ter um cuidado. Sandrinha, e a suplementação do DHA isolado como conduta? O pessoal está escrevendo 400 miligramas de DHA isolado já quando a mulher quer engravidar. Nas tentantes, uma das coisas que eu costumo fazer sempre é coenzima Q10. Tem bastante. Bárbaro. Tem, é verdade.